Peço que todos fiquem de pé. Vamos fazer a leitura dos Salmos para a abertura do culto. Os Salmos que nós iremos ler hoje é o Salmo 35, do 1 ao 10. E a palavra do Senhor diz o seguinte, diz assim: Ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma o teu escudo, prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta a tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem, que eu te ouça dizer, eu lhe darei vitória. Sejam derrotados os humilhados e os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe como palha ao vento, e que os anjos do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que os anjos do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha. Sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam. Sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei, porque Ele me salva. Eu o louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem além de ti resgata o indefeso das mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que os exploram? Até aqui. É uma palavra que ela fala por si só, né? Quando a gente lê ela, que a gente consegue ter atenção e absorver, a gente vê que nós devemos confiar no Senhor, que Ele nos protege, que independente de armadilha, independente do mal, Deus está conosco e Deus irá nos livrar e Deus irá nos proteger. Eu vou frisar aqui o verso 3, que diz o seguinte: Levanta a tua lança e o teu dardo contra aqueles que me perseguem, e que eu te ouça dizer, eu lhe darei a vitória. Portanto, é uma palavra que Deus nos entrega, nos garantindo que Ele vai nos dar a vitória, em meio às dificuldades, em meio às adversidades. E em alguns textos, em algumas Bíblias, no rodapé dela, tem algumas explicações sobre a palavra. Na minha Bíblia, é a Bíblia do Charles Spurgeon, e tem alguns sermões, e eu queria ler para vocês uma breve explicação do que ele traz dessa palavra. Que apenas esse sermão e essa explicação, ela consegue nos trazer luz à palavra e consegue nos dar um entendimento melhor. E esse texto diz o seguinte: Este texto pode ser perfeitamente entendido como um pedido de que Deus ensine a alma a descansar nele durante as dificuldades momentâneas, apuros e angústias. Todos nós estamos preparados para tentar produzir nossa própria libertação. Voltaríamos para o Egito ou escalaríamos a rocha à nossa direita, ou, se fosse possível, forçaríamos uma passagem à esquerda. Mas, quando o Mar Vermelho estivesse à nossa frente, quando o Faraó estivesse atrás e houvesse rochas amedrontadoras, à direita e à esquerda, esta maravilhosa verdade de Deus seria aprendida e, provavelmente, seja a única ocasião em que podemos aprendê-la. Deus é a nossa salvação. Se você estiver com problemas, cristão,
pergunte quem o trouxe até então, pois ele o livrará de lá de novo. Se você estiver muito irritado e profundamente aflito, por que deveria buscar um braço humano para obter ajuda? Ou colocar os olhos nos cavalos e nos carros de Faraó? Eleve seus olhos para o alto, de onde veio o seu socorro. E no silêncio solene de sua alma, ouça a palavra suave e animadora. Eu sou a tua salvação, de 6 angústias te livrarei. E nenhum mal te tocou. Agora eu te trouxe para outra angústia, mas eu te livrarei de todas elas. Invocar-me-as no dia de angústia, e eu te livrarei. Ó crente, o nervo mais forte em um braço de carne vai se romper e a força humana mais forte vai ceder. Mas confie no Senhor para sempre, pois no Senhor Deus a força eterna. Aprenda a arquitetar-se e a ver a salvação de Deus, como ele lhe diz: eu, o onipotente, eu, o onipresente, eu que tenho servos de todos os lugares, executarei o seu resgate, porque eu sou a salvação. Amém? Até aqui. Então, essa explicação nos deixa muita clareza de que, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio às armadilhas, às pessoas que possam tentar contra nós, nós devemos depositar a nossa confiança e a nossa fé em Deus, porque é só Ele que irá nos sustentar, e não devemos nos apoiar em forças humanas, porque a força humana, igual ele diz aqui, né, o nervo mais forte de qualquer músculo humano se rompe, porém, o de Deus não, a força de Deus ela é eterna, amém? Eu gostaria de orar, tá? E, Senhor, agradeço a Ti, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa ser eficaz para a nossa vida, possa tocar os nossos corações, Senhor, que a Tua palavra possa nos trazer entendimento, para que a gente possa lidar, Pai, com todas as adversidades, com todas as armadilhas, com todas as dificuldades humanas, Pai, mas, diante da Tua palavra, Senhor, temos a certeza em que devemos confiar em Ti plenamente, Pai. Confiaremos de todo o nosso coração, Pai. E que o Senhor possa nos sustentar e possa sempre estar conosco, Pai. E em nome de Jesus é assim que eu oro. Amém. Agora vamos orar ao Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Boa noite, igreja. Que privilégio podermos estarmos mais uma noite cultuando o Senhor, louvando, agradecendo, complementando o que o nosso irmão falou aqui em cima. Somente o Senhor para nos curar e nos livrar das adversidades da vida, e que a gente compreenda que, por mais que tenhamos irmãos, a nossa força vem do Senhor, e somente Ele para dar-nos discernimento, dar-nos força no momento de aflição. Quantos aqui dentro estão machucados? Só cada um sabe o que passa na tua casa, na tua vida. Mas eu digo a vocês, meus irmãos, somente o Senhor Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito pode nos libertar, nos curar e nos salvar. Amém?
ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono e seu Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer, 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 tua presença é o meu. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais
alto tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Em uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz muito aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo a teus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar. Queremos queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Boa noite. Podem sentar? Alguma vez vocês já se sentiram constrangidos pelo pecado a ponto de chegar e falar assim, eu não sou digno do que eu tenho vivido?
por vezes a função do pecado é justamente essa: nos colocar como indignos. Contudo, se olharmos apenas para o nosso pecado, nós afundaremos. Se olharmos para aquilo que nós somos enquanto natureza humana, nós falharemos. Nós devemos olhar para aquele que escolheu nos salvar. Enquanto nós olhamos para os nossos pecados, nós podemos ver o quanto nós somos miseráveis, mas quando olhamos para Cristo, nós vemos que tudo que nós somos se torna nada perto dele. Embora tenhamos um mar de pecados, ele tem um mar infinito de graça a derramar sobre nós. Isso não é uma liberdade para que você viva dessa forma, mas para que você mergulhe nessa graça e possa viver de maneira completamente distinta agora. Transformado, regenerado e representando aquilo que você agora é, uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo tem falado muito sobre isso no livro de Romanos. Nós estamos dia após dia tentando compreender do que se trata isso. Mas se eu não entendo o pecado, eu não entendo a graça. A maior dificuldade é poder conhecer e contemplar o que as Sagradas Escrituras dizem. Hoje, vindo para cá, nós viemos de Uber e parando para conversar com um rapaz. O nome dele era Jonathan. Tinha que ser, né? Aí eu falei, nome de crente, hein? Amigo de Davi, ele é. Daí, você é crente? Ele demorou para responder. E aí? Mas ele acabara de perder a sua mãe para uma meningite há 8 meses atrás. E ele disse que estava meio afastado, meio distante. Mas ele vem de uma formação do qual não preconiza muito o estudo da palavra. Eu perguntei para ele, você já leu a Bíblia? Aí ele, bem pouco. Só lia quando ia no culto. Igual alguns aqui, então nem olha assim diferente, porque é igual. Mas aqui, graças ao bom Deus, nós temos, creio que 80% das pessoas que estão aqui já leram a Bíblia. Levanta a mão todo mundo que já leu a Bíblia. Inteira. Inteira, levante as mãos. Tá perto dos 80. Você não terminou ainda, Éder? Então, por que você não levantou? Você quer levantar timidamente. Não é arrogância você levantar a mão porque você leu a Bíblia, mas é simplesmente para que a gente olhe. Quem leu a Bíblia e entendeu a Bíblia inteira? Ninguém. Entendeu inteira? Completamente? A questão é, o que é entender? O que é compreender em sua essência? Então, o que acontecia? Ele, fruto dessa natureza humana, ele não conseguia compreender isso. Daí eu comecei a conversar. Imagina que é bem rápido, de casa até aqui, a gente começou a conversar acerca dessas questões que fazem parte da vida prática. E ele contou a morte da mãe dele, e naturalmente você já vê a esperança dele se esvair, porque a esperança dele não estava em Cristo, a esperança dele estava naquilo que os olhos dele contemplavam, justamente porque ele não acabara por conhecer verdadeiramente uma palavra. Ele conheceu um Deus meramente que é responsável por deixar nossa vida boa aqui. Muitos se achegam à religião nessa certeza de que com Cristo nossa vida aqui será maravilhosa. E o que vende é isso, tá? Se começar a falar que sua vida vai ser maravilhosa, que você vai estar aqui, todos os seus problemas serão sanados, que sua conta bancária vai melhorar, que seu casamento vai ser top, que seus filhos serão maravilhosos, que você terá milhares de filhos, que você fará isso, que você fará aquilo, que você conquistará a faculdade que você quis. Não, é tudo que você quer ouvir. E você precisa só de uma força para isso. Mas tem outros lugares que podem te dar essa força. Mas essa força nem sempre vai te satisfazer. E a questão é, e quando isso não te satisfizer, você negará esse Deus tal qual esse homem fez. Negará porque ele verá que não existe coerência entre aquilo que prometeram para ele e aquilo que Cristo faz.
que Deus faz. Deus é responsável por todo o universo. As mortes não estão fora do controle de Deus. Embora a morte seja por conta do pecado, se Deus quiser, mesmo diante do pecado, ele teria permanecido com a vida daquela mãe. E maravilhoso, e todos nós queríamos que as pessoas ao nosso lado fossem eternas. Pode morrer qualquer pessoa, mas não pode morrer meu pai, minha mãe, meus tios, meus irmãos, aquelas pessoas mais próximas, mas dos outros podem, daí não tem tanto problema. Mas essa é a realidade do homem. O homem busca uma eternidade, porque ele já nasceu para ser eterno. E se eu não conseguir enxergar isso, eu ficarei completamente perdido, vagando e vivendo uma existência do qual vive esse ciclo. Porque agora, imagina, 8 meses a vida dele está como? Parada. Naturalmente, porque ele ficou preso a uma morte. Mas Deus, por intermédio da sua palavra, há de resgatá-lo e trazê-lo à vida. Por intermédio dessas questões, desses encontros casuais do nosso cotidiano. Conversando com ele, abordando algumas questões, meus filhos estavam ali, meus filhos respondiam por ele. Ele ia falava assim, e aí? Mas me explica então essa questão, o que está acontecendo? Eu falei, mas você conhece a Bíblia? Ele, não, mais ou menos isso. Eu falei assim, você entende o que é o pecado? Ele, entendo. Mas, e uma criança? Uma criança nasce em pecado? Ela é pecadora? Não. Essa é a pergunta mais natural de se ouvir. Cadê a outra bebê? Falei em pecador, já fui procurar os nossos pequenos pecadores. Ali, todo bonitinho, pecadorzinho, necessita da graça do Senhor. Mas nós olhamos e esquecemos de enxergar para essa realidade, que nós somos frutos do pecado. Dele não, mas quando ela morre, ela já vai direto para o céu. Eu falei assim, então, o que precisa para ela alcançar o céu? Precisa de Cristo. Perfeito. Precisa de Cristo. Todos nós precisamos de uma redenção. E essa redenção não vem mera e exclusivamente por ela confessar a Cristo, mas por Cristo ter morrido por ela. E Cristo morreu por uma infinidade de crianças que nós não sequer conheceremos. Crianças que estavam no ventre materno e morreram, que sequer confessaram a Cristo, mas habitarão o céu. Porque fazem parte do povo eleito de Deus desde antes da fundação do mundo. E Deus, por intermédio do sacrifício na cruz do Calvário, fez com que a ira dele sobre toda a humanidade recaísse sobre Cristo, toda a humanidade do mundo de Deus. O mundo de Deus, quando falamos de humanidade, nós referimos a todo, mas um povo que foi comprado por Cristo. Não estamos falando da universalidade, porque se fôssemos olhar dessa forma, nós teríamos um grave problema. E este texto que nós vamos abordar hoje retrata justamente sobre essas questões, que se nós não tivermos base, a gente não vai conseguir compreender. E a gente vai meramente lendo e falando assim, glória a Deus, aleluia, ali, e não compreendi nada. Entender o pecado e entender a graça se faz necessário. Essa graça que é escandalosa, esse pecado que é prazeroso. O pecado é o lugar que nos traz prazer, que nos traz conforto, que nos traz acolhimento. Mas em Cristo que nós temos vida. Que nós possamos enxergar essa graça de Cristo derramado sobre nós. Hoje, mais uma vez, nós vamos abordar apenas um verso do capítulo de número 5 de Romanos, ao qual eu os convido para que possamos fazer a leitura do que as Sagradas Escrituras nos dizem. A palavra do Senhor, no capítulo de número 5 de Romanos, no verso 16, diz o seguinte: o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Ó Deus, Pai eterno, obrigado, porque apesar dos nossos muitos pecados,
o Senhor escolheste nos salvar. Não porque nós merecíamos, mas porque o Senhor manifestou a sua misericórdia, manifestaste o seu amor em meio a criaturas imundas, contaminadas pelo pecado. Nascemos corrompidos, mas já amados. Amados por Ti, desde antes da fundação do mundo. E agradecemos, Pai. Agradecemos, porque sabemos que a Sua palavra penetra nosso coração e nos transforma, nos lava e nos molda. Obrigado, Senhor, por nos chamar por intermédio da Sua palavra. Obrigado por nos enviar o Teu Divino Espírito Santo, ao qual nós pedimos a iluminação neste momento, para que Suas palavras transformem o nosso coração, corrija aquilo que está errado e nos direcione a uma vida que Seu nome seja glorificado. Pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Confessamos, Pai, que somos imerecedores dessa graça, que não fizemos nada para merecê-la e ainda assim o Senhor nos entregasse. Por intermédio do Teu Santo Espírito, rompesses o muro de inimizade que existia entre nós. Por intermédio da Sua graça, quebrastes, Pai, os nossos corações de pedra e nos destes um coração de carne. De forma que agora nós perseveramos por conta deste novo coração. Conseguimos avançar, não mais dominados pelo poder e a escravidão do pecado, pois pertencemos a Ti. De forma que nada poderá nos separar deste Teu imensurável amor, que foi consumado e assinado através do sangue do Teu Filho amado. Que o Seu nome seja exaltado e glorificado através de nossas vidas. Guarde a Sua igreja, guarde o coração dessas pessoas que estão aqui. Fale aos seus ouvidos, por intermédio da Sua soberana palavra, ao qual nós somos dependentes. É assim que eu oro e Te agradeço, por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar, por tudo que o Senhor vai fazer nestes corações que estão aqui, o qual o Senhor os atraíste e os transformará. Cada dia mais a imagem do Teu Filho, ao qual nós oramos. Nosso Senhor e único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Todos nós dizemos amém. Amém. Podem sentar. O capítulo de número 5, nós temos visto essa forma que nós somos declarados justos. Mas, para ser declarado justo, há necessidade de milhares de explicações. Nós vemos no comecinho do verso de número, acho que 12, que já menciona a diferença entre Adão e Cristo. No sermão passado, nós abordamos a diferença entre Adão e Cristo, o primeiro Adão e o segundo Adão, a natureza da carne e a natureza do espírito. Mas nós, por vezes, não entendemos como que o pecado de Adão afeta tanto nossa vida. Nós não conseguimos entender. Por que que eu já nasci condenado? Como o rapaz do Uber. As pessoas perguntam, como se, sabe, meu amigo perguntou. As pessoas nos indagam acerca de por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Como se ele estivesse gritando, por que minha mãe morre? Minha mãe era boa. Por que o pecado a matou? Porque o que a matou foi o pecado. Porque a morte é fruto do pecado. Ponto. Essa era a dúvida dele. Quem já fez essa pergunta? Por que coisas ruins? Pode confessar. Todo mundo, né? Todo mundo pergunta por que coisas ruins acontecem às pessoas boas. Me fala uma pessoa boa que você conhece. Ah, obrigado, meu filho, mas eu não sou. Quando você crescer, você vai ver que eu não sou. Olha que interessante. Olha que interessante. Ele está ali, mesmo que em outra coisa, as palavras vão penetrando o seu ouvido. Ainda que aparentemente distraído, ele respondeu a pergunta do qual é feita direto ao coração, porque nós não cremos que a pregação vem por intermédio de capacidades humanas, mas sim por intermédio do poder do Espírito em nos trazer essas questões. A resposta que vocês deram, talvez você tenham pessoas boas, que vocês olhem e falem assim, eu tenho pessoa boa. Eu te provo que essa pessoa é boa. Não tem alguém que você olha e fala, essa pessoa é boa. Mas é bom referente ao quê? Comparado ao quê? Comparando com o mundo, beleza, a gente pode se colocar então aí, muito bem.
Porque você vai olhar que teve pessoas que estão matando neste momento, estão roubando, estão adulterando, estão fazendo isso e aquilo, mas nós estamos comparando com questões do quais são o ápice da sociedade. Só que a questão é, se Deus não estivesse conosco, será que nós não estaríamos ali também? Você pode me garantir que não estaria ali? Ah, não, mas eu conheço uma pessoa tão boa. A gente vai olhar, tem uma pessoa aqui que eu não vou falar quem é, mas ela já está beirando 100 anos. Mano, você olha para ela e fala assim, nossa, que senhorinha da hora. Você vê ela entrando toda quietinha. Irmão, você parar para escutar o testemunho dela, ela era desenrolada. Mano. Não, daí você vê uma história que você não vai, e ela não conta isso com orgulho, porque ela foi alcançada aos 45 do segundo na prorrogação. E ela contando essas coisas, assim, nunca ia imaginar a dona, não vou falar o resto do nome para não expô-la. Inclusive, ela faz aniversário hoje. Imagina, quando ela nasceu, não vou falar a data que ela nasceu, mas tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. Vocês nem sabem quando foi a Segunda Guerra Mundial. Daí vocês vão olhar para a cara dela, ainda vai falar que ela tem 50 anos, ela vai ficar se achando. Mas a realidade é o quê? Uma pessoa que depois de muito tempo é alcançada e começa a refletir acerca da sua vida. E nesse meio tempo ela perdeu parentes. Nesses 3 anos de igreja ela perdeu parentes. E o que deu suporte para ela? Cristo. Que a alcançou e trouxe agora um pensamento completamente diferente. E ela enxergou que ela era uma pecadora. Ela enxergou o quão miserável ela era. Não simplesmente por conta do que ela fazia, mas por conta da ausência de Cristo na vida dela. Nós não éramos miseráveis antes por conta dos pecados, porque se for olhar assim, você vai olhar para você e você talvez não vai nem enxergar seus pecados. Porque dentro de uma sociedade que é um caos, ainda assim nós estamos um pouco diferentes. Muitos aqui não eram completos devassos antes. Muitos de vocês, o maior crime foi tocar a campainha do vizinho e sair correndo. Para muitos aconteceu isso. Para muitos se masturbou. Para muitos chegou e teve pensamentos impuros. Enquanto tem pessoas que nós olhamos e falamos, esse merece para o inferno, mas quem não é digno de habitar ao inferno? Todos nós somos, porque o mínimo de pecado levaria o máximo de punição. E é isso que aconteceu no Jardim do Éden, que nós não compreendemos. E por não compreender o pecado, nós vivemos uma vida completamente discrepante, achando que nós somos dignos de receber algo de Deus. Nós estamos aqui sentados em nossas cadeiras esperando a bênção de Deus. Quando Ele vai me entregar minha bênção? Quando Ele vai trazer meu namorado? Quando Ele vai arrumar minha família? Quando Ele vai reconstruir tudo? Quando vai fazer isso? Quando vai fazer aquilo? E você fica louco. Porque nunca acontece. Porque você quer que Deus satisfaça os seus desejos. Nós queremos isso. Mas me fala, se Deus te desse o que você queria, será que você estava aqui hoje? Irmão, um pouquinho mais de grana. Mano, terça-feira é um dia da hora para sair para comer. Você vai encontrar milhares de razões. Então fica tranquilo que Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe quem nós somos. Ele nos criou. Ele nos fez para a honra e glória do nome dele. Tudo que tem acontecido é para a honra e glória do seu nome. E entender isso dentro dessa visão de cristianismo se faz necessário. Porque senão você estará como aquele homem perdido, como aquelas pessoas que estão ali esperando que Deus realize os seus sonhos ali. No final ela está buscando não um Deus, mas um servo. No final das contas o Deus é ela e ela está clamando para que algum serviçal o faça. Senhor, já orei, já fiz 3 campanhas e não respondeu ainda? Ah, mas se eu orar certo e cantar o louvor na empolgação certa, se eu cantar o louvor certo, ler a palavra certa, já era, bum! Abracadabra. Sem entendermos, de fato, o que é a fé cristã. O que é a fé cristã? O que é esse Adão? O que é Cristo? Você reconhece ser descendente de Adão? Se faz necessário para você entender que, posteriormente, você se torna filho de Cristo, filho de Deus, irmão de Cristo, filho adotivo.
Parece que é muito discrepante, é distante. Mas eu não quero isso, eu quero coisas práticas, galego. Me fala aí o que vai acontecer na minha vida. Daí esses lugares que falam de coisas supostas, fica lotado de gente esperando ali receber seu bilhete premiado. E um ou outro, lógico que vai receber. Da mesma forma que a gente pode contar aqui de bênçãos que já aconteceu. Tem pessoas aqui que foram beneficiadas no trabalho, que tiveram promoção no trabalho. Daí você fala assim, nossa, que da hora, mas teve gente que perdeu o trabalho. Teve gente que perdeu o filho, teve gente que perdeu o pai, teve gente que passou por divórcio. E aí, Deus não está na vida deles? Olha como é difícil. Mas você quer ouvir o quê? Teve gente que ficou orando pelo marido 10 anos, o marido era um miserável, um pecador, mas Deus tirou ele do lamaçal do pecado e entregou ele tão limpinho que fala assim, nossa, agora tá estranho, eu estava acostumado com um cara tão lixo, que agora eu não consigo nem lidar com essa pessoa assim. Já chegaram mais limpinhos, mas isso é a igreja de Cristo. E se a gente não entender isso, nós ficaremos presos a uma realidade que não existe, fazendo essa dicotomia, essa divisão, essa pluralidade entre os limpos e os sujos, quando na verdade todos nós somos sujos, imundos. Imundos. Se você parar e olhar, me fala quando você não pecou. Me fala hoje os seus pensamentos. Quantos pecados você cometeu? Quantos pecados nós cometemos nessas últimas horas que seria o suficiente para Deus nos fulminar e manifestar a sua justiça, tal qual manifestou a sua justiça em Adão. No capítulo 2, vocês se deparam com isso. Deus cria tudo e nós vemos que tudo que Deus fez era bom. Tudo que Deus fez era bom, mas quando entra o pecado, o bom é separado, porque o bom é a união com Deus. Sem Deus não existe bom. Por isso que nós falamos que não existem pessoas boas, ainda que nós façamos coisas que parecem ser boas, mas comparado a quem? Compara com Deus e vê. O bom era relacionado a Ele. Porque nós vamos olhar para pessoas que são ímpias, mesmo assunto do táxi. Mas como? Tem uma tia minha lá que ela é boa. Eu falei, é? Ela não precisa de Deus para ser salva? Não precisa de Cristo? Precisa, então. Se ela é boa, como que precisa de Cristo? Se ela é tão boa assim? Porque ela não pode se salvar sozinha. Ela não pode se salvar sozinha por quê? Porque ela é fruto do pecado? É igual aquela criança. Buf! A cabeça dele já deu um nó. E começa a se questionar. Porque existe uma lógica por trás. Mas essa lógica não é iluminada por conceitos humanos, colocando premissa menor, premissa maior e conclusão. Essa lógica é dada pelo Espírito, que nos remove deste lamaçal, que tira as escamas dos nossos olhos, que tira o tampão dos nossos ouvidos, que nos faz enxergar aquilo que nós não conseguíamos enxergar antes. E, sobretudo, enxergar o que é o pecado. O pecado que invadiu a humanidade e corrompeu, mas o pecado não foi um acidente por Deus. Acidente para Deus. Se fosse um acidente para Deus, Adão pecou, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu sou Deus, eu posso fazer o que eu quiser. Ou ele já sabia, ou ele não pode ser Deus, porque daí ele não era onisciente. Mas antes do pecado acontecer, ele já tinha planejado o seu grande plano de salvação. Desde antes da fundação do mundo, ele já tinha escolhido salvar um povo para si, do qual estão todos aqueles que haverão de crer, que foram resgatados do poder do pecado, da escravidão do pecado. Não significa que você não vai pecar mais. Não significa que você será uma pessoa perfeita, mas significa que você não se conformará mais com seus desejos, com as suas necessidades. Imagina uma coisa que é muito interessante de se pensar. Nós olhamos para essa realidade e nós nos deliciamos no pecado. Quem não? Todo mundo. Pecado é ruim? A consequência do pecado é ruim, mas o pecado em si é ruim. A verdade humana existem duas coisas do pecado. As coisas, o mundo diz, as coisas boas do mundo, ou é pecado ou engorda. É a máxima da realidade.
Essa é a máxima do mundo, que nós também já vivemos no mundo e sabemos disso. O pecado muitas vezes é mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Porque a presença de Deus, por vezes, é intangível, é impalpável, nós não conseguimos sentir. Por vezes eu queria uma resposta de Deus agora. Senhor, fala. Você espera aquela voz, vai ser isso, vir um sonho, vir alguma visão, vir alguma coisa, mas na Bíblia dá para contar as pessoas. Cerca de sonhos, são apenas menos de 30 sonhos que são mencionados na Bíblia, mas você sonha e normalmente quem sonhou era ímpio, tá? Daí você olha, Deus falou para mim pro sonho, daí você vai ver e não tem nada a ver com nada, são frutos da sua imaginação, frutos... Não que Deus esteja longe do seu sonho, mas nós buscamos sempre isso. Nossa natureza humana caída, desconectada de Deus. Entender essa desconexão de Deus é o mais importante para ler Romanos. Você vê que ele faz todas essas analogias, ele colocando o primeiro Adão, o segundo Adão, o povo da aliança e o povo gentil. Daí ele fala que não há judeu e gentil, há um povo de Deus. Um povo que foi comprado desde antes da fundação do mundo. Um povo que pecou em Adão, mas foi resgatado em Cristo. Lembre-se, nós temos 1189 capítulos na Bíblia. Só 4 que não há a incidência do pecado. Os 2 primeiros e os 2 últimos. Onde nós vemos aqui no capítulo 2, ao qual eu convido-os para olhar e a gente meditar um pouco acerca disso que é o pecado, do que é o pecado. Estão entendendo? Diz amém. Você vai ver que ele termina no verso 31 do capítulo 1, dizendo que tudo que ele havia feito era muito bom. Mas o foco, eu gostaria que vocês olhassem ali a partir do verso 4, do capítulo 2. A Japa tá craque na Bíblia, mano. Achou Gênesis 2. Muito orgulho. Hã? A Bolívia. Bolívia, desculpa. Olha o que diz, verso 4. Este é o relato da criação dos céus e da terra. Quando Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Aqui nós iniciamos com a criação. Você não é descendente de uma bactéria que foi evoluindo e depois virou um macaco e virou um homem, tá? Essa daí é a teoria evolucionista. E para muitos faz muito sentido. Mas eu não acredito que nós somos oriundos do macaco. Eu não acredito na evolução, na involução, que os homens estão se tornando macacos, mas que o homem veio do macaco, eu tenho muita dificuldade. Me fala algum zoológico que abriu a porta e falou assim, o macaco está virando gente, não dá mais para manter ele aqui. Você não vai ouvir na história. Na história de vida, você não vai ver nenhum relato que fala assim, esse daqui estava se comunicando demais, já estava fazendo muitas coisas. Embora tenha muita qualidade, as suas capacidades sejam extraordinárias, nem de perto está perto do homem. O mais perto do homem que pode parecer os macacos é no planeta dos macacos, que eles dominam isso, mas é fruto de ficção. E entender essa natureza humana, criadora, nos coloca como criaturas. Naturalmente, nós temos um Deus criador que criou as coisas mediante a sua vontade. Essa é a máxima do teísmo, essa é a máxima do que nós vivemos. Nós temos uma crença que nós somos criaturas criadas por Deus. Por quê? Porque ele quis. Ele queria manifestar os seus atributos para a honra e glória de quem? Dele. Para muitos isso daí é uma afronta. Este Deus narcisista que precisa que as pessoas fiquem gritando santo, santo, santo. Ele não sabe que ele é santo. As pessoas imaginam isso. E nós estamos aqui gritando santo, santo, santo. Porque é dessa forma que nós o adoramos. É dessa forma que nós enxergamos que ele é o melhor de tudo. É nele que nós repousamos, é nele que nós estamos presos, porque fora dele não pode haver nada que se compare. Então, se a melhor adoração é estar nele, tudo vai glorificar e girar em torno dele. Porque se ele é Deus, ele deve ser todo
bom. E se ele é todo bom, todos os nossos objetivos devem estar nele. Então é algo que aparentemente pode ser complexo, mas depois que você entende isso, você começa a falar assim, não, é isso. Se ele é a fonte de todo bom, todo bem, tudo deve convergir nele. Onde eu repouso? Nele. Qual que é a melhor coisa que existe? Ele. É tudo nele. Porque se ele é Deus, é nele que nós depositamos. Ou nós vamos depositar nossas esperanças em criaturas. Ou nós vamos depositar nossas esperanças nas nossas forças. Nós acabamos de ler o Salmo de número 35. Por mais forte que seja, irmão, você não passa de carne e osso. Na verdade, você é pó. Se ele quiser, deixa você todo torto. Alguns mais, que já são. Mas é Deus soberano manifestando uma criatura. Uma criatura, ela é dependente ou independente? Uma criança sobrevive sozinha? Se nasceu, vai precisar do quê? De um cuidado. Tira ali, coloca ali, vê se ela vai sobreviver. Não vai. Nós somos tal qual, dessa forma. Nós dependemos de Deus. Sem Deus nós morremos. Nós vemos uma árvore. Tira ela da terra, o que vai acontecer com ela? Morrer. Você fala, nossa, que árvore livre, ela está agora aqui no alto, olha. Pronto, matou a planta. Um peixe, você tira ele da água, fala, olha como ele é livre, bonitinho aqui. Ele está fora da água, que é o ambiente dele. Quando você tira ele de lá, o que acontece? Morre. O que aconteceu com o homem? Foi tirado da presença de Deus. E o que aconteceu? Morreu. Então, olhar para esse raciocínio ficará muito mais simples. E quando o homem depois peca, o que acontece? Ele é retirado dessa presença. Olha ali que como criatura dependente, no verso 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou. Olha que interessante. Deus ordenou. Falou de ordem, as pessoas têm repúdio dessas palavras. Não, ninguém manda em mim. Não. Você não escolheu quando você nasceu, você não escolheu o sexo que você ia nascer, embora alguém esteja escolhendo hoje, do qual não vamos entrar nesses assuntos polêmicos, mas nós vemos com clareza que nós temos controle de pouquíssimas coisas no nosso dia a dia. Quantas vezes nós fazemos planos e eles acontecem de maneira completamente discrepante. Mas nós vemos aqui, Deus dá ordem às suas criaturas, e elas têm o dever de obedecer, porque é a ordem do Criador. Seu filho não te obedecer, você ainda tem autoridade sobre ele, ainda que pequeno, tá? Mas nós falamos, quantas vezes seu filho fala, mas por quê? Você fala assim, você não tem que perguntar o porquê, só tem que fazer. Quem já respondeu isso? Embora seja muito grosseiro, é muito comum, né? Você vai entender lá na frente. Quantos já ouviram isso? Todo mundo. No final, todo mundo, né? Já ouviu essa questão. E ele deixou algo ali para manifestar a fidelidade da criatura com o Criador. Adão poderia não pecar? É um problema teológico isso. E aí? Adão poderia não ter pecado? Não ter comido do fruto? Ele poderia? Sim ou não? Isso é muito interessante. Ele poderia, porque senão ele teria sido um mero robô. Não poderia agir de maneira diferente. Existem linhas teológicas que uns entendem ainda que ele não poderia não ter agido assim, mas daí nós vamos atribuir a Deus o mal, porque Deus teria feito. Mas nós acreditamos o quê? Que Adão estava ali servindo como um padrão referencial, do qual ele ainda não era dominado pelo pecado. Então ele estava em contato com Deus, ainda não havia o pecado. O pecado existia no seu interior por conta da liberdade que ele tem de obedecer ou não. Mas ele não era forçado a não obedecer. Não existia uma voz que falava assim, não faz isso. A voz foi externa. Lembre-se, a serpente fala, e quando a serpente fala, desperta nele algo. Mas
quando ocorre o pecado, a humanidade cai e agora esse pecado está dentro de nós. Não é mais uma voz externa. A voz externa só confirma o que você quer. Quando você quer alguma coisa, você quer fazer alguma coisa errada, você procura 10 pessoas. Você pergunta para as 10, 9 fala para não fazer, mas tem uma que fala, acho que vale a pena, o risco nem é tão grande assim. Você fala, não é que você tem razão? Você só busca uma pessoa para validar aquilo que você quer. Então, a validar a voz interior. Então, este pecado agora, quando ele come do fruto, no capítulo 3, nós vamos ver que ocorre a queda do homem. Porque o que causava a morte? A desobediência. Ninguém vai para o inferno porque mentiu, porque roubou, porque teve relação de maneira errada, porque matou, porque adulterou. A pessoa vai habitar o inferno por quê? Porque não confiou que Cristo era suficiente Salvador, que ele haveria de vir, veio e o resgatou do pecado. E o resgatar do pecado envolve essa questão de Adão. Porque lembre-se, Adão poderia não pecar? Sim, partimos do pressuposto que sim, porque ele não tinha ainda influência do pecado. Nós vemos depois do período do qual ele come do fruto, ele vem para outra etapa. Essa outra etapa é impossível não pecar. Você não consegue não pecar, ainda que você seja o ser mais santo que o mundo conheça. Porque o pecado está em nossas ações, omissões e pensamentos. Tem outra senhora aqui, que é igual a outra. Um dia a gente estava trocando ideia aqui e falando assim, logo no comecinho, quem aqui poderia colocar a vida no telão, ela? Mano, toda pomposa. Não, mas ela falou com uma clareza. Eu falei, essa daí deve ser, vamos canonizar. É outra senhora. É outra, agora é outra. É outra. É outra. Essa daí estava morrendo. Essa também faz aniversário hoje. E nós batizamos por aspersão, mas essa daí a gente tinha que ter mergulhado e segurado um pouquinho. Se eu soubesse antes, mas olha a realidade. Aí eu falei assim, não, pode colocar? Ela pode. Pode colocar o que eu vivi. Pode. E o que você pensou? Ela não. Aí já é demais. Mas depois, conversando com ela vai contando as paradas. É que eu não fiz uma busca mais acurada. Mas eu vou dar para algumas pessoas aqui, que tem umas pessoas que são do CSI aqui, que elas vão puxar a capivara. Mas não importa a ficha pregressa dela. Importa o que Cristo fez, iluminou o entendimento dela, olhava para a realidade e fala assim, como eu necessito de um grande Salvador. Como eu necessito de alguém de me libertar do poder deste pecado. O pecado que me aprisiona, a morte que me aprisiona. Então lembre-se que o pecado é o quê? A separação de Deus. O pecado nos separa de Deus e Cristo agora nos une a Ele, de maneira que agora podemos resistir ao pecado. Podemos resistir ao pecado. Todos nós poderemos resistir ao pecado, se Cristo verdadeiramente está em nós já sabemos a consequência do pecado. A consequência do pecado é morte. Mas você já pecou tanto e não morreu? Porque você imagina que morte é a morte morrida, né? E não é. O pecado gera morte. Vamos falar de pecado para ver se não gera morte? Lembra do seu pecado, olha lá o que está acontecendo, olha o que gerou na sua vida. Quantos problemas geraram e continuam a gerar, como ervas daninhas que vão crescendo. Como semente de mostarda. Sabia que semente de mostarda, quando olha essa questão, a semente de mostarda era tida como uma praga? Muito interessante, depois eu posso contar para vocês. Por isso que ele faz algumas analogias, daí falando que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, justamente porque falava da menor das sementes, mas nós sabemos que ela não é a menor das sementes, mas a intenção que ele estava falando era justamente porque ela crescia como praga nos lugares. Então ela ia espalhando, e o reino é justamente como isso, ele ser como uma praga onde vai entrar nos lugares e vai começar a ser espalhado. Voltando. Então, imagine essas
realidades. Comecem a processar o que é o pecado e o que é dádiva de Deus. O que é agora não ser mais influenciado por este mal. Não. Quem é casado pode ter outra mulher? Não pode. Você vai ter que olhar, vai ter uma mulher, você vai olhar e falar assim, essa daí dá ou não dá? Não tem, você já escolheu uma, Deus colocou uma mulher na sua vida. Cada um com seus problemas, tá? Não é hora de reclamar. Cada um carrega a sua cruz. Mas qual que é a realidade? Você pode ter desejos? Problema, hein? Os desejos em si são pecaminosos? Também são. E como que eu mato isso? Já aqui. Porque se eu alimento o desejo, não, eu vou fazer tal coisa. Aconteceu tal coisa aqui, eu vou começar a alimentar esse desejo. Vou começar a pensar. Vou ali. Vou fazer um negocinho que não pega nada. Vou só buscar satisfazer o meu próprio desejo com as minhas próprias potencialidades, o qual eu tenho. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Daí você alimentou um desejo, exteriorizou para a carne, e depois você vai passar ali e você fala assim, mas agora eu não estou fazendo nada. O homem e a mulher são frutos disso. Seres pecadores que continuarão a pecar. Então, o pecado não está manifesto na ausência dele. Essa é uma realidade, nós não podemos fechar os olhos para isso, porque se fecharmos os olhos para isso, é aí que nós cairemos. Nós temos que andar sempre vigilantes. Deixa eu ver o que eu tenho visto, deixa eu ver o que eu tenho pensado, deixa eu ver com quem eu tenho andado, porque meu ambiente me influencia demais. Se seu ambiente é um ambiente corrompido, irmão, mais um você vai se achar até bonzinho em meio a eles. Aí você fala, mas olha o que os outros fazem. Mas por quê? Porque é o ser humano. O ser humano que vai tentar se juntar com as pessoas que são mais parecidas com ele. Naturalmente. Mas o que nos une aqui? É porque nós gostamos do mesmo time de futebol, porque nós existimos em... O que nos une aqui é porque nós cremos em um Deus que nos trouxe para vivermos como um corpo. E esse corpo é completamente imperfeito. Começando por mim. E seremos essa reunião de pessoas imperfeitas, mas que agora o perfeito escolheu habitar em nós. O perfeito escolheu nos fazer filhos, uma comunidade do qual agora o pecado não reina mais. Mas eu pequei. Se arrepende. Mas eu tenho feito isso. Vem aqui, vamos trocar ideia. O porquê? O porquê você tem se deliciado nisso? Qual é a causa? Qual é a razão? Se você se delicia no pecado, se há amizade entre você e o pecado, existe inimizade entre você e Deus. E esses pecados vão gerando morte. E você não nota. Só que para aquele que vive no pecado, o pecado manifesta vida. Tanto que você vai ver quando a pessoa vai errar alguma coisa e fala assim, deixa eu ir viver. Deixa eu viver. Entendendo que essa é a forma de estar vivo. Porque não enxerga ainda a vida em Cristo Jesus. E quem faz isso? Só o Espírito Santo. Nós proclamamos a mensagem, crendo que essa palavra vai penetrar esse coração e libertá-lo. Essa humanidade que é completamente corrompida. Desde o seu nascimento, nós já nascemos fruto desse pecado, e só crescer um pouquinho você já vê todos os pecados sendo manifestos. E não foi diferente com a criação. Você vai ver na criação Deus estabelecendo um pacto com Adão e Eva, de maneira que ele já revelou ali que ele haveria de salvá-los. Vocês já leram isso daí e viram que ele já prometia, em meio à maldição, ele já trazia a bênção, que haveria de vir o descendente, do qual esmagaria a cabeça da serpente, e ele veio representado em Cristo. Mas você vai ver depois, do capítulo 2 em diante, você vai ver a humanidade pecando, Deus pegando e matando praticamente toda a humanidade. Vamos ler, deve estar em capítulo 6, né? Capítulo 6, nós vamos ver a corrupção da raça humana. E já vai entrar a história de Noé. Mas antes a gente poderia até lembrar de Caim e Abel. Imagina, Caim e Abel, o que acontece? Caim já mata Abel. Então irmãos já começaram a se matar, para mostrar o quanto o pecado era destruidor. Olha o que diz no capítulo 6 de Gênesis. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si os que o agradaram e se casaram com
elas. O Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Olha que loucura. Falta 40, viu, dona Helena? Aperta, hein? Imagina, 969 anos viveu Matusalém. E daí, limitado por conta da corrupção da natureza humana, carne mortal. A carne correspondia não somente à carne, aqui quando nós vemos a carne, ele está falando do ser em sua essência. Olha o que diz. A partir do verso 5, vai falar dos guerreiros, mas vamos pular. Verso 5 diz: observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Esse todos é de todos. Esse todos é de todos e todos os pensamentos são todos, não alguns. Mas você fala assim, mas eu tenho pensamentos bons. Mas você não consegue sondar se seu pensamento é bom ou ruim, porque seu coração é maligno. Eu já citei muitas vezes esses exemplos para vocês, acho que deve ter ficado bem claro, mas é sempre bom ressaltar. Sabe quando você ajuda uma pessoa e você fala assim, eu ajudei aquela pessoa. Daí você já ajudou aquela pessoa pensando em uma retribuição. Ou o simples fato de você se vangloriar de ter ajudado. Oh, olha o que eu fiz por você. Meu, nós somos especialistas em jogar na cara. Você vai discutir com alguém, a primeira coisa que você faz é jogar na cara o que você fez por aquela pessoa para mostrar o quanto ela é menor que você, porque você já fez alguma coisa melhor do que ela. Daí você fala assim, nossa, eu estava fazendo de coração tão aberto, daí você vê o quanto seu coração é impuro. Quem nunca fez isso? É normal, né? Você vai fazer alguma coisa, mas eu fiz isso. Você lembra de tudo que você fez. Você fez tão livre, né? Porque seu coração é tão bom. Ser humano. Era essa raça que Deus estava falando. E olha o que acontece com ela. No verso 6. E o Senhor se arrependeu de tê-los criados, colocado na... É uma palavra muito forte, né? Falar, me arrependi de ter criado. Olha que louco, essa questão é muito importante. Nós estamos fazendo a leitura de um livro que chama-se Somos Todos Teólogos. Todo dia, 6 horas da manhã, 5h59 da manhã, nós fazemos uma live com a leitura das Sagradas Escrituras e nós estamos lendo agora um capítulo por dia. E aborda essas questões que farão com que vocês compreendam melhor as coisas que estão escritas aqui nas Sagradas Escrituras. Então, eu indico para todos, mesmo em qualquer horário do dia, não precisa ser necessariamente 6 horas da manhã, mas você possa escutar e ler este livro, porque fará com que você tenha uma compreensão melhor daquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Pense que Jesus só veio nos ensinar, e nós estamos aqui sendo ensinados por Ele, não por mim, que eu não tenho nem capacidade de ensinar a mim mesmo. Então, nós aprendemos diretamente de Deus o que é. E nós vemos aqui essa palavra arrependeu. Arrependeu. Mas, vê se faz sentido. Deus é onisciente? O que é onisciente? Que tudo sabe. E uma pessoa que tudo sabe pode se arrepender? Então Deus de fato se arrependeu? E por que ele usa a palavra se arrependeu? Olha que problema que dá. Daí você fala assim, mas e aí, Deus se arrepende? Não, mas o que ele está fazendo? Ele está como se balbuciando palavras, como se fosse para crianças, para que nós pudéssemos compreender qual é o sentimento de Deus. Daí chama-se antropopatismo. É o nome técnico disso. Tá? E vai trazer essa questão do sentimento. Por quê? Ele escolheu se revelar ao homem. Desde o início da criação, nós vemos um Deus criador que se relaciona com o homem. Quando ocorre a queda, Deus se distancia do homem, mas ainda assim ele tem misericórdia do homem e ele começa ainda a manter a relação, mas não aquela relação mais de proximidade. Até que vem Cristo e agora mora dentro de nós. Então, essa é a história da salvação, do qual nós estamos pegando parte a parte, agora enxergando essa malignidade do homem, onde Deus fala que se arrependeu de tê-lo criado. Mas fala assim, então você não pensou antes? Por que você se arrependeu? Você já deu essa resposta para alguém? Por que você não pensou antes de fazer? Ou até você mesmo, quando se arrepende, fala, por que eu não pensei antes de fazer? E olha que interessante, isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei.
Sim, também destruirei todos os seres, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do... Por que Noé encontrou favor diante do Senhor? Por quê? No final é para se cumprir o plano da salvação. Porque o que Noé fez? Obedeceu, mas ele foi... Deus o escolheu porque ele obedeceu? Não, de forma alguma. Deus escolheu ele por razões que nós desconhecemos, mas aprove a Deus manter Noé um homem justo e obediente. Nós não podemos partir do pressuposto que era Noé que se enquadrava naquela qualidade de ser um homem justo. Porque senão, se olharmos segundo os padrões, nós vamos olhar quantas pessoas eram parecidas com Noé. Quantas pessoas viviam. Imagina que ele exterminou todo o restante da humanidade. Tinha crianças, mulheres que estavam amamentando seus filhos, veio o dilúvio. Eles não escutaram a promessa do que Noé estava falando. Lembre-se, quando chegou Noé era um louco. Vai chover. É a mesma forma, quando nós falamos, se arrependa porque o reino de Deus está próximo, ou a vinda do Senhor, ou falando acerca disso, as pessoas vão nos achar maluco. E de fato, aquele que não crê acha maluco. Assim, que história, estão falando isso há 2000 anos. Não aconteceu nada. Mas quantos anos serão? Mas, se ele morre agora, ele se deparará com essa realidade do qual ele não poderá transformar. Então, olhando para essas realidades, você vai ver essa humanidade completamente caída, você vai ver acontecer essas questões de dilúvio, e você vai ver, sobretudo, depois de Noé ainda, o mal continuar como característica do ser humano. Se Noé era um homem justo, ou bom, ou o que fosse, ele deveria gerar pessoas boas, mas nós vimos que ele só gerou pessoas corrompidas. Por quê? Porque era fruto de Adão. E vai continuar essa raça completamente caída e errante. Me fala um homem da hora na Bíblia. Davi, o que é o rei, leva para sua casa, deixa lá com a sua mulher. Você ia deixar ele quietinho ali? Não ia. Olha outras pessoas. Salomão, ainda que não vem menção de adultério, mas fala, o cara teve 1000 mulheres. Olha os outros. Paulo. Você ia ficar sempre na dúvida, será que ele não vai querer? Será que ele não vai voltar a ser aquele que perseguia? Será que não dá o tilt nele e toca os 2 fios? Não existe. E na Bíblia vai retratar toda essa imperfeição. E nossa vida retrata essa imperfeição. Nós somos cartas vivas de Deus que retrata essa imperfeição. Por menor que você seja, por mais perfeito que você possa aparentar, este pecado só se acumulou ao longo da vida. Só se acumulou ao longo da vida. Imagina aí, faz a conta, 30 anos de pecado. Quantas vezes você peca por dia? Quantos bois teria que matar segundo o sacrifício? E uma gota de sangue de Cristo era o suficiente para expiar todos os pecados cometidos no passado, que cometemos no presente e que serão cometidos no futuro, porque aqueles que ele escolheu justificar serão salvos eternamente por conta da sua graça e da sua misericórdia. No fim, ele está retratando nesse pequeno verso que nós lemos sobre isso, ao qual vocês podem agora voltar lá e vocês compreenderão. Nós já abordamos sobre as alianças e nós abordamos agora com um pouco mais de ênfase a aliança com Adão e a aliança com Noé, e posteriormente vem a de aliança abraâmica, onde faz aliança com Abraão, ali no capítulo 12, vocês vão ver o contrato que nós já falamos sobre ele. O contrato onde Deus assume unilateralmente a responsabilidade de cumpri-lo. Acharam lá capítulo 5 de Romanos, verso 16? Olha o que diz. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Ele está fazendo esse contraste entre o pecado. Quando o homem peca, Deus manifesta o quê?
diante do pecado? A sua justiça. Não é a ira. Embora possa ser entendido disso, ele manifesta a justiça. Porque se ele falou que não poderia fazer e faz, aparentemente só comer um fruto e virar tudo isso, é uma relativização daquilo que de fato foi. Uma desobediência ao ser criador de todas as coisas. O mínimo de desobediência gerava o máximo de justiça. Por isso que não tem diferenças de pecado, embora tenha diferença de consequências dos pecados, o mínimo de pecado gera morte. O rapaz que meramente mentiu não é diferente de um assassino. Os dois necessitam de um salvador. Aquele que só teve pensamentos impuros, ele é tão condenado como acho que o ápice é um assassino, né? Ainda que possam ter estupradores, ainda que possam ter, mas quando mata é a extinção da vida. Mas o pecado é o mesmo. No nosso meio poderão ter esse tipo de pessoas? Sim, deverão estar aqui. Mentiroso, adúltero, fornicador, assassino, pedófilo, porque a igreja foi feita para isso. Mas se você não se julga digno de sentar do lado de uma pessoa dessa, você tem que procurar outro lugar e provavelmente não será uma igreja. Porque aqui é a reunião daqueles que foram alcançados por essa graça escandalosa. Aqui é a reunião daqueles que foram alcançados por um Senhor que transforma pedra em um coração de carne. É o que a Bíblia menciona, aquele coração endurecido, ele vai. E quão bom é ser um desses pecadores que foram alcançados pelo Senhor, porque você olha para trás e fala assim, se o Senhor não tivesse me tirado dali, eu estaria agora morto. Será que vocês conseguem olhar para a vida de vocês e falar assim, se não fosse o Senhor ter me tirado dali, Senhor, não imagino como seria a minha vida sem Ti. Mas se você olha com desejo de voltar, é porque você não foi de fato transformado. Você está olhando para uma ilusão. E você necessita de arrependimento e conversão. Continua ainda esse verso da seguinte forma. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos. Eu não gosto dessa tradução neste momento, nessa versão, tá? A dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, como se fosse uma mera possibilidade, não um ato plenamente perfeito realizado por Deus, justificando seus filhos mesmo sem eles merecerem. Porque por vezes nós podemos olhar e imaginar que é uma mera possibilidade, está aí. Não, porque eficazmente a palavra de Deus operará no mais duro dos corações, sabendo que o homem não pode ir até Deus sozinho, é necessário o agir do Espírito nesse coração para que ele enxergue. Parte de um pressuposto equivocado. Em outras traduções está mencionando a palavra justificação. Então, talvez seja mais fácil de olharmos diante dessa visão, mas entenda-se que nós temos uma tradução que ela é feita de maneira dinâmica, então ele tenta trazer a ideia, mas se você olhar só por este verso e não olhar todo o contexto daquilo que é falado em Romanos, talvez você crie uma falsa impressão como essa mera possibilidade. Mas ele ainda diz que essa dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Quando fala destes muitos pecados, Adão cometeu quantos pecados? Um. Ali para cair. Mas agora, destes muitos pecados, nós vemos a pluralidade no tempo. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados que você cometeu no passado, no presente e no futuro. Mas se você vive ainda cometendo esses pecados, você não foi alcançado pela graça, você é um desgraçado, sem graça. E essa é a realidade. Se você se delicia naquilo que matou Jesus Cristo na cruz do Calvário, naquilo que carregou, você ainda não entendeu o que é a graça. Algumas pessoas têm muita dificuldade de falar sobre a graça, porque as pessoas imaginam que a graça é uma liberdade para viver uma vida completamente desregrada e fazer tudo aquilo que seus desejos pedem. Mas não, se você de fato foi alcançado pela graça, sua vida será de fato transformada e você manifestará isso diariamente, gradativamente.
E quando ocorrer de pecar, será um mero acidente e não um lugar do qual você se delicia. Essas são as principais definições para esse verso. E vocês poderão compreender ele melhor olhando uma aplicação muito clara que a própria palavra nos traz. Abram no na epístola de 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 12. Pô, procura no índice, por isso que é bom Bíblia de papel. Pensa que o celular nos distrai. O celular sempre vai nos distrair. O celular visa te roubar a atenção. Imagina que você está aqui fazendo o quê? Você não está olhando uma apresentação, você está cultuando a Deus. E por intermédio da palavra dele, você é iluminado. Claro que os recursos tecnológicos são ótimos, mas chegou uma notificação, você vai esperar até 10 horas para olhar? De forma alguma. Você não consegue esperar, porque é tudo que nos atrai. Esses relógios aqui que tem notificações, é horrível. Não, o negócio vibra. Já era, você já quer olhar. Isso daí, existem milhares de estudos sobre isso. Nós não estamos aqui porque nós somos tradicionais, nós lemos a palavra porque nós queremos ter de fato um relacionamento com Deus. Porque se não for para ter um relacionamento com Deus, fica na sua casa. Você não vai gastar todo o tempo vindo, indo. Vai lá, e se você acha que dá para cultuar online, segue desse jeito. E você verá o fruto na sua vida, o que resultará. Mas nós devemos, então, pegar, imagina, abre em 1 Timóteo. Quem? Não dá. É admissível para aqueles que são neófitos, novos na fé, que ainda não passaram por este processo. Quem é Timóteo? O que aconteceu? Não é que você tem obrigação, mas se você é apaixonado por Deus e ama a Deus sobre todas as coisas, o mínimo que você vai fazer é isso. Nós somos chamados a compreendermos essas palavras. E observem agora a característica do qual retrata muito bem o verso que nós lemos. Verso 12 diz, eu agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para... Quem escreveu essa carta? Paulo. Então ele está trazendo justamente isso, enxergando quem capacitou-lo e o considerou digno de confiança para servi-lo. E agora vem aqui os paralelos que são importantíssimos. Nós vemos então a questão de Adão e nós poderemos ver aqui também nesses versos. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Essas são as características de Paulo. Blasfemo, perseguidor e violento, do quais eu me enquadro perfeitamente. A de vocês podem ser outras, tá? Mas quais seriam suas características? Se você for para Romanos 1 ali, talvez você enxergue algumas. Leiam lá Romanos 1, já que vocês não conseguem enxergar, melhor olhar para o espelho. Romanos 1, a partir do verso 24, mas eu vou me apegar a do 28 em diante. O 25 já diz que trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. E diz que Deus entregou a desejos vergonhosos. Mas a partir do verso 28 tem um rol de características que são mais avançadas, do qual eu também me enquadro em quase todos, se não todos. Acharam aí? Olha o que diz. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizesse coisas que jamais deveriam ser feitas. Então, Deus entrega o homem à sua livre vontade, ao seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio do homem está em fazer aquilo que a natureza dele faz. Qual é a natureza do homem? Pecador. Então, o homem é livre para fazer o quê? Pecar. E somente através do Espírito Santo que ele pode agir de maneira contrária àquilo que ele nasceu. E continua a dizer, verso 29, a vida dele se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas.
Quem completou a cartela aí, fala bingo. Tá vendo? Essa é a nossa realidade. Ainda tem mais. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-los. E o que é pior, incentiva outros a também fazer. Isso daqui é muito verdade, né? Porque todas as vezes que a gente pecava, a gente queria arrastar alguém, mano. Pode ficar tranquilo que é da hora, mano. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu fui lá. Voltem para Timóteo, 1 Timóteo. Então ele traz esse rol que manifesta a natureza adâmica. Lembre-se que o mal não emana de Deus, emana do próprio homem, da sua desobediência e das suas características naturais. Acharam? Na frase seguinte do verso 13 diz: contudo, recebi misericórdia. O que é receber misericórdia? Aqui manifesta a graça e a misericórdia. A graça é o favor imerecido. Misericórdia é o quê? Não receber aquilo que eu merecia. Então, Deus manifesta a misericórdia por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Ele poderia ter nos condenado e ter nos matado e falar assim, vocês habitarão o inferno. Poderia, ele é dono da salvação. Mas, no entanto, ele estendeu essa misericórdia. Como nós sabemos que nós estamos debaixo dessa misericórdia? Porque nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador e não atribuímos nem 1% da nossa salvação aos nossos atos. Embora nossos atos glorifiquem o nome dele, nós não atribuímos que isso é decorrente da nossa capacidade, mas sim do agir do Santo Espírito, que agora nos faz ser aquilo que nós não somos, tal qual aconteceu com Paulo. Então ele continua a dizer, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e nós éramos antes de Cristo ignorantes e incrédulos. Mas Deus nos alcançou e diz no verso 14, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de... Mas da onde veio sua fé? De Cristo. Quem é que te enche? Cristo. Olha como diz, o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé. Quem coloca a fé no seu coração? Cristo. Não surge de você, você não começou a acreditar porque agora se tornou mais inteligente, erudito, é porque Cristo colocou dentro do seu coração, te encheu disso. E do amor que vem de quem? De Cristo, não há outra fonte de amor. O amor que nós manifestamos na vida dos outros vem da onde? De Cristo. Nós somos canais de Cristo transportando aquilo que Ele nos enche. O que nós entregamos é aquilo que Ele nos dá. Lógico que tem as nossas próprias naturezas, mas tudo aquilo que é bom só vem de Deus. Caminhando por fim, vem o verso 15. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Você se olha como o pior pecador de todos? Ou não? Ah, não, isso daí é para Paulo. Olha como eu sou da hora, mano. Olha lá minhas redes sociais. As frases bonitinhas que eu coloco. Pergunta aí para as pessoas. Quem eu sou? Vai perguntar para as pessoas que você feriu, as pessoas que você maltratou, as pessoas que você feriu mesmo sem notar. Será que nós conseguimos reconhecer que nós somos os piores dos pecadores? Será que nós conseguimos olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor, me perdoe, Senhor. Porque foi necessário que seu Filho Santo morresse na cruz para me libertar daquilo que me aprisionava. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. O verso 16 diz, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Por que recebemos misericórdia? Porque Deus quis salvar um povo para si. O que você fez para ser salvo? O que você pode fazer para ser salvo? Somente crer. E o crer não vem de nós. É o Senhor fazendo sua graça transbordar.
e nos enchendo da fé e do amor que só pode vir dele. Mais uma vez o verso 16, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo mostrasse o quanto é paciente. Quanto ele foi paciente conosco. E nós oramos para que ele tenha paciência com o restante que estão por aí perdidos afora. Nós oramos para que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E nossos familiares, amigos, que o Senhor tenha misericórdia e os alcance. Que o Senhor tenha paciência, assim como teve conosco. Ele continua a dizer, deste modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Ele não está aqui se vangloriando não, tá? Sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Ele está falando, você pode ser o mais imundo dos pecadores, que há um Deus misericordioso que envia o seu Filho para morrer na cruz. Basta que você creia que ele é seu sacrifício expiatório. Ele é o sangue que arranca o pecado do mundo. Simplesmente isso. Nada mais que isso. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez no passado, o importante agora é o que você creia, que Cristo veio e habitou em carne humana para resgatá-lo daquilo que lhe aprisionava. E agora você verdadeiramente será livre e nada poderá te afastar deste amor. Esse é o amor de Deus. Deste modo, eu sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Verso 17. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que de fato possamos ser transformados. Agradecemos a Ele, porque podemos ler essas palavras. Agradecemos a Ele porque Ele nos chamou. Agradecemos a Ele porque Ele nos transformou. Agradecemos a Ele porque a salvação não está nas nossas mãos. Então nós sabemos que ela está segura. E nada poderá nos afastar deste amor. Que Ele nos direcione a sermos servos que glorificam o teu santo nome. Esse era o sermão. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Vamos louvar o Senhor. Convido vocês a se levantarem para que possamos entoar o último louvor. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi.
Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Todos me ouvindo? Todos me ouvindo. Bom, o nome da nossa igreja já diz tudo, né? Confronto. Muitas das vezes a gente vê em muitas situações, como o próprio pastor disse no começo, que a gente pede tudo para Deus. A gente quer tudo. Se de fato Ele desse tudo que a gente pedisse, nós não estaríamos aqui. E Romanos é uma palavra que confronta de fato a gente. Nós temos que ler, nós temos que ter o entendimento. Então, a igreja confronta é isso, é a palavra. É isso que de fato atraiu a minha família, me atraiu. Foi Cristo, né? E o confronto assina embaixo justamente isso, a palavra do Senhor. Então aqui a gente não vem para escutar que eu sou belo, eu sou lindo, que tudo vai acontecer amanhã. Eu nem sei se eu vou estar vivo da hora que eu passo daquela porta para lá. Mas a palavra, essa palavra que confronta a gente e traz essa paz interior. E mostra o quanto nós somos miseráveis. E nós precisamos de um Deus. Todos nós aqui. E nós temos que crer nisso. É crer neles. Como disse o Salmo, como o Patrick ele abriu com o Salmo 35. Muitas vezes a gente vai pela força do nosso braço e isso não é dessa forma. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, pastor. Uma palavra que confronta, mais uma vez, sendo redundante. Uma palavra que confronta de fato a gente. E é assim que tem que ser. Bom, e o resumo, os nossos adolescentes, nossos futuros homens, eles resumem de forma tão profunda o que é passado, que a palavra do Senhor diz, e eu vou ler uma delas aqui. Diz assim:
se nós nos examinarmos, nos prestarmos atenção o quanto Deus nos ama, e se não fosse pelo que Ele fez por nós na cruz, era para nós estarmos queimando no inferno. Nós não temos noção disso. Esse resumo aqui é um dos nossos adolescentes. Uma das palavras que eles tiveram dúvidas foi devassos. Devassos é o plural de devasso, né? Ele é do plural de devasso. É uma palavra usada para alguém que vive de uma forma fora do comum, que é fora do... especialmente ligada a excessos, a festas, vícios, libertinagem, enfim. É isso aí. Bom, é isso. Vamos aos avisos. Amanhã nós temos o nosso encontro online dos adolescentes, a partir das 20 horas, junto com a Thalita e com o Renato. Nós temos também com a infantil, com crianças de 7 anos, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, onde eu e a Mônica nós ministramos para as crianças de 7 a 10 anos. É maravilhoso, vocês não têm noção o quanto é maravilhoso ministrar para essas crianças e o quanto elas participam, o quanto elas entendem. É bem ligado ao que o Galego aconteceu com o reflexo que o Levi teve aqui dele. Você acha que eles não estão ligados? Eles estão muito ligados. Com certeza o Espírito Santo ele está trabalhando assim. Às vezes você acha que não está ligado, mas estão ligados sim. Então esse é um dos avisos. Sexta-feira é o nosso aniversário, onde nós vamos completar 3 anos de muita luta. Aproveito para colocar a questão do dízimo. Nós precisamos, né, uma igreja que ninguém aqui, Lucas, o nosso pastor, eu, John, Denis, ninguém tem o salário, né, da igreja nesse sentido. E nós precisamos sim da ajuda de vocês. Tem o QR Code atrás das cadeiras. A gente não é muito de ficar nesse dízimo, ter uma ministração específica para isso. Isso não combina com o confronto, mas existe a conta, a luz e contas para serem pagas. Então, que Deus ele toque no corações de vocês, irmãos. Bom, é isso. Nós temos, né, nosso aniversário na sexta-feira. Conto com vocês. Todos aqui vão vir? Quem não vai vir? Quem não vai vir? É mais fácil perguntar assim, porque eu creio que todos aqui vão estar presentes, né? Então a pergunta é nesse sentido, tá? Bom, eu vou fazer uma última oração para que todos nós chegamos em casa, para quem não teve o privilégio de estar aqui presente e ter recebido essa palavra que confronta. E é assim que Deus quis. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigado pela palavra de hoje, onde nós temos a certeza, Pai, que nós não somos nada. Nós somos do pó e do pó nós voltaremos, Pai. Mas nós temos a certeza, Pai, que nós iremos focar, Pai, diante dessa palavra, que todos os dias nós temos que buscar, Pai, nós iremos buscar a nossa eternidade junto ao Senhor, Pai. Aqui é um momento que nós não temos que nos apegar, Pai, apesar de ter que viver. Sabemos das necessidades, sabemos do que nós passamos, mas nós temos que focar na eternidade, não nos momentos que nós estamos aqui, Pai. Pai, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por conceder esse momento. Que todos voltem a casa, ao seu lar, que o Senhor esteja junto, Pai, de todos. Que o Espírito Santo move as palavras, muitas pessoas pensarem em pessoas que aqui não estão presentes, pessoas que não têm o conhecimento, que as escamas estão nos seus olhos, Pai. Que essas pessoas ela tenham o conhecimento em Ti, Senhor. Que o Senhor arranca as escamas dos olhos dessas pessoas. Eu oro, Pai. Eu oro pela vida do meu pai, que ele tenha esse conhecimento, Pai. Que ele o conheça, Pai. Que ele tenha esse privilégio que só o Senhor, Pai, para nos salvar, Pai. É assim que eu oro e todos dizem amém. Voltamos para casa e é isso. Glória a Deus por isso, Senhor.